A paz do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Daniel, capítulo 5, versículo 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens. Quem foi expulso? Nabucodonosor. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. O coração de Nabucodonosor foi feito, Deus fez, assim, de repente, né? O coração dele humano ao coração semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com jumentos monteses. Olha onde que foi morar, né? Aquele que morava no palácio, né? Deram-lhe, então teve alguém que o alimentava. Deram-lhe a comer erva como aos bois. E do orvalho do céu foi molhado. Né? Eles não tiveram cuidado, e ele não teve cuidado de si. Né? Deram-lhe a comer erva, como dos bois, e o orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até, ele ficou nesse estado, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e há quem quer constituir sobre eles. A história de Nabucodonosor, como foi abatido o orgulho dele, né? Ele se sentiu todo poderoso, o coração dele se elevou, então Deus o abateu, porque a Bíblia diz que Deus abate um e exalta o outro, e nesse caso ele abateu o rei dos reis, ele tinha mais ou menos umas 121 províncias, ele era o rei de todos os reis aqui da terra, né? E então ele ficou numa condição bem ruim, ele ficou numa situação bem deplorável. Não sei se ele raciocinava, ele via como boi, e ele perguntava, acho que ele não raciocinava, acho que até o raciocínio foi tirado, né? Mas uma coisa, esse estado aqui, que ele conheceu, esse estado que ele viveu, né? Não sei, parece que foi 7 anos, né? 7 anos, foi muito tempo, né? Um ano é 365 dias, 7 vezes 365 dias, né? A unha dele cresceu, criou pelos, né? Enfim, essa condição, agora a Bíblia diz, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você gostaria de viver essa situação? Você gostaria de viver como um animal? Porque você não conhece, né, que Deus tem o domínio. Você fala de Deus, prega sobre Deus, tem Deus como Deus na sua vida, mas você acha e você teme e treme, né, diante dos homens. A própria Bíblia diz, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Né? A Bíblia diz sobre a quem devemos temer, não o homem, que o homem apenas mata o corpo, mas Deus mata o corpo e lança a alma no inferno. E às vezes você está temendo o homem, a mulher, aquele que te ameaça, aquele que coloca o dedo sobre si, né? E nós que servimos a Deus, você que serve a Deus, ou ama a Deus, ou quer Deus na sua vida, né? Você tomou essa posição de servir a Deus, você não conhece que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. Por que você teme? Né? Você precisa entrar na sua cachola, desculpa a expressão cachola, na sua mente, que esse Deus que você serve, que você conhece, ele tem domínio sobre o reino dos homens. E não só isso, e a quem quer constitui sobre eles. Se Deus quer, você amanhã passa a ser presidente da República. Deus quer, os céus e a terra do Senhor, né? Ele que comanda, né, todas as coisas. Tem uma expressão que na mão de Deus está o que erra e o que faz errar. Até os nossos pensamentos é Deus que ordena. Então é tudo, né, nas mãos de Deus. Então eu queria fazer uma oração por você. Talvez você está temendo o homem, você está temendo as circunstâncias da sua vida. Você diz assim, como vai ser a minha vida? Né? Como talvez você esteja
passando por um momento muito difícil de ameaças, né? Das situações nos ameaçam, né? Eu quero orar por você, né? Para que você confie mais em Deus, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Vamos fazer essa oração? Depois eu continuo aqui. Pai Santo, Pai querido, quantas pessoas que têm Deus, mas não sabem o limite que Deus tem. Muitas pessoas não sabem que Deus tem domínio sobre o homem, seja ele pequeno ou grande, seja imperador, seja rei, seja governador, seja prefeito, seja presidente. Deus tem domínio. Deus tem domínio até sobre Satanás, conforme o Senhor mesmo disse para Satanás, na hora que ele estava tentando Jó, ele falou assim, mas na vida dele não toque. O Senhor botou limite. Satanás teve que obedecer, né? O Satanás, qualquer coisa tem que obedecer. Deus tem domínio. Deus que dá essa lição a essa pessoa, que ela aprenda de vez, que ela sossegue o coração, porque o coração está perturbado, ansioso, né? Porque essa pessoa pensa que alguma coisa pode sair do controle. Ou o Espírito Santo, que nem quando Simeia jogava pedra em Davi, os valentes de Davi queriam defendê-los, mas Davi tinha a consciência, foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Quem são vocês para me defender? Ó Deus, ensina-me e ensina-os. Ó Deus, nós precisamos saber que Deus tem domínio. Se acontecer alguma coisa, é porque Deus permitiu. Guarda, Senhor, essa vida a quem essa pessoa está temendo agora. Deus, que essa pessoa não tema mais, mas que ela seja, ó Deus, confiante no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa palavra para você, né? Que você tenha confiança. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Não deve temer nada a ninguém, deve temer a Deus, né? Eu sei que os homens nos ameaçam, os homens nos colocam na parede, mas você sempre confiado em Deus, vai dar tudo certo, tá certo? Então, fica com essa palavra, guarda, que essa semana você confesse isso. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vê que Nabucodonosor precisou viver 7 anos como animal para que ele entendesse, conhecesse, né, que Deus tem domínio. Será que você precisa passar por uma situação desgostosa, né, para saber que Deus domina? Jó, ele passou por uma situação bem desagradável para que ele pudesse afirmar: eu ouvia falar do Senhor, mas hoje meus olhos te veem. Então, essa frase, ele só foi depois que ele viveu o mal na vida dele. Que você não precisa viver o mal para saber disso, conhecer. Que você saiba na palavra, que você saiba no amor, né? Para que você não conheça a dor, né? Que é tão desconfortante a dor, né? E o vexame que Nabucodonosor viveu, os outros iam alimentar. Diz aqui que alimentavam. E não sei se eles respeitavam a majestade como boi, mas eles faziam isso, né? Então fique com essa palavra, essa é a palavra. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Quem quer. Deus sempre, à vontade dele, vai fazer. Deus é Deus, ele é o Senhor de toda a terra, é o seu Senhor e o seu pastor, nada vai te faltar. Entrega teu caminho, o Senhor, confia nele, mas ele fará. Tudo vai ir para o seu lugar, tudo vai ser do jeito que Deus quer. Beijo no seu coração, graça e paz. Tchau.